Olá, bem-vindo ao estudo da lição dessa semana, proporcionado pela editora adventista Sá Feliz. O título da lição desta semana é Amor em Ação. O versículo para memorizar está em Isaías, o livro que estamos estudando durante todo esse trimestre, capítulo 58, verso 10, que diz assim: Se abrirem o seu coração aos famintos e socorrerem os aflitos, então a luz de vocês nascerá nas trevas, e a escuridão em que vocês se encontram será como a luz do meio-dia. A tendência natural da maioria das pessoas religiosas é fazer da religião um conjunto de dogmas e rituais. Isso foi verdade para o povo de Israel no passado e é verdade para nós hoje também. A lição desta semana trata deste assunto. Um dos pontos interessantes da lição, por exemplo, diz respeito à prática do jejum. Frequentemente as pessoas me perguntam como deve ser o jejum de acordo com a Bíblia. Geralmente querem saber se durante um dia de jejum podem beber água ou algum outro líquido, ou se o jejum pode ser de apenas uma ou duas refeições. E quase sempre essa preocupação nasce de uma compreensão equivocada do significado do jejum na Bíblia. Para muita gente, ainda que não de forma consciente, o jejum funciona como uma prática meritória. Ou seja, você precisa de uma bênção ou de um milagre, daí você faz um jejum, sofre bastante, faz um sacrifício tremendo para aguentar ficar sem comer um dia inteiro e de alguma forma Deus vê isso como um esforço de sua parte e lhe recompensa com a bênção ou com o milagre que você está buscando. Pois não é esse o significado do jejum na Bíblia. É claro que pode haver um benefício para a saúde e mesmo para a lucidez mental, permanecer um tempo com o aparelho digestivo em repouso. Mas do ponto de vista espiritual, não é esse o jejum requerido pela Bíblia. Isaías 58 fala do verdadeiro jejum. E o verso 10, o verso para memorizar dessa semana, sintetiza o propósito dessa prática religiosa com essas palavras: se abrirem o seu coração aos famintos e socorrerem os aflitos, então a luz de vocês nascerá nas trevas. Isso significa amor em ação. Este é o tema que vamos estudar ao longo dessa semana e eu quero dizer para você não perder nenhum dia de estudo. A lição de domingo tem como título Comprar de Graça e está baseada em Isaías 55, versos 1 a 7. Isaías 55, verso 1, contém uma expressão paradoxal. Veja como diz o texto: A todos vocês que têm sede, venham às águas, e vocês que não têm dinheiro, venham, comprem e comam. Como alguém que não tem dinheiro pode comprar alguma coisa? É muito comum vermos nas lojas ofertas e promoções de venda mais ou menos assim, né? Comprar sem dinheiro. Mas ninguém entende que não vai precisar pagar por isso. Comprar sem dinheiro, em nosso contexto, significa usar o cartão de crédito ou fazer um financiamento sem entrada. Mas nós sabemos que no fim das contas vai ter que pagar. Mas aqui em Isaías, o que o profeta está anunciando é algo nada menos que a salvação que deve ser comprado sem dinheiro. Mais uma vez vemos no livro de Isaías o Evangelho. O Evangelho são as boas novas da salvação em Cristo. Salvação pela graça mediante a fé. A ideia de comprar revela que tem um preço. Salvação pela graça não é o mesmo que salvação de graça. Definitivamente a salvação oferecida ao pecador não é de graça, ela teve um preço. Aliás, um alto preço, nada menos que a morte do Filho de Deus. No entanto, pela graça nós temos acesso à salvação. Uma forma talvez simplória de ilustrar seja assim: é algo que você compra com o dinheiro de outra pessoa. Você compra, mas não é com o seu dinheiro. Alguém se oferece para pagar em seu lugar. Assim, entendemos que o fundamento da salvação está em Deus e não em nós. E ainda bem que é assim, porque o melhor que podemos oferecer a Deus será insuficiente para dar-nos o direito à salvação.
dependemos inteiramente do que Deus fez e faz por nós. Como disse o apóstolo Paulo, para que ninguém se glorie. Jesus pagou o preço de tal forma que, quando Deus olha para o pecador arrependido, que exerce fé em Cristo, ele vê não os pecados daquele pecador, e sim os méritos do Salvador. Substituição é a palavra-chave. Então, cada vez que você se sentir muito pecador, indigno e sem esperança, ouça e aceite esse maravilhoso convite do céu, que diz: a todos vocês que têm sede, venham às águas, e vocês que não têm dinheiro, venham e comprem e comam. O título da lição de segunda-feira é Pensamentos e Caminhos Elevados. Está baseada em Isaías 55, versos 6 a 13. E eu recomendo enfaticamente que você leia hoje essa passagem de Isaías 55, 6 a 13. Leia atentamente, medite e ore sobre ela. Você vai ver que inspiração será para você. Um texto realmente muito especial. E eu quero destacar o verso 9 desse capítulo 55, que diz: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Embora o homem seja feito à imagem de Deus, a natureza de Deus em todos os sentidos transcende infinitamente a do homem. Tanto os pensamentos quanto os atos de Deus ultrapassam a compreensão humana. Os homens acham difícil perdoar aqueles que os ofenderam. Deus pode perdoar e perdoar abundantemente. Na verdade, o homem não pode nem começar a compreender a profundidade e as alturas do amor de Deus, e do seu plano de salvação, que na verdade abrange toda a criação. Os pensamentos do homem são para o tempo, e os pensamentos de Deus são para a eternidade. Os pensamentos do homem estão centralizados em si mesmo. Os pensamentos de Deus estão centralizados em suas criaturas. O homem pensa no que pode receber e Deus no que pode dar. E se falamos no plano da redenção, o contraste é indescritível. Nós nunca poderemos compreender completamente todas as nuances e profundezas da redenção. Ellen White faz o seguinte comentário a esse respeito. Ela diz: os anjos desejam examinar atentamente o tema da redenção. Será a ciência e o cântico dos remidos por todos os incessantes séculos da eternidade. Mas a mensagem que eu quero deixar do estudo de hoje para você é que, se você está se sentindo culpado por um erro ou um pecado cometido, lembre-se que o plano da salvação contém todas as providências para o perdão e a sua restauração. A lição de terça-feira tem como título Companheiros de Jejum, baseada em Isaías 58, versos 1 a 8. Isaías 58 é um daqueles capítulos da Bíblia que servem para abrir a nossa mente, a nossa compreensão acerca das coisas de Deus. Um dos grandes problemas da experiência religiosa é a visão equivocada de muitas pessoas a respeito do significado da verdadeira religião. Existe uma tendência humana de ver e viver a religião apenas como um conjunto de regras e rituais a serem cumpridos. Muitas pessoas praticam essas coisas não como uma forma de comunhão com Deus, e sim como uma obrigação religiosa. O tema do jejum é um dos mais complicados de todos. E eu quero agora lhe apresentar 3 pontos importantes sobre o jejum. Preste atenção. Primeiro, assegure-se de não possuir nenhuma contraindicação médica para jejuar. Há pessoas que sofrem de hipoglicemia, por exemplo, outras têm algum tipo de infecção estomacal. São pessoas que não podem permanecer muito tempo com o estômago vazio. Isso é importante levar em consideração. Segundo, o jejum não tem que ser de 24 horas. Algumas pessoas, especialmente na igreja, pensam que para fazer o jejum tem que ficar 24 horas sem comer.
e às vezes até sem beber líquidos, sem tomar líquidos, né? Nem todo mundo tem condições físicas de passar um dia inteiro sem se alimentar. Isso depende do metabolismo e da constituição física de cada um. Se para você ficar muitas horas sem se alimentar é um transtorno, né? Lhe dá dor de cabeça, fraqueza, né? Você tem que ficar sentado ou deitado, saiba que esse jejum contraria o propósito real do jejum, né? Que é estar com a mente clara, bem disposta e descansada para entender melhor a vontade de Deus através da leitura da Bíblia e da oração. A corrente sanguínea é liberada da digestão e pode irrigar melhor o cérebro. Então, se mesmo assim você quer fazer um jejum, não precisa ficar 24 horas sem comer. Faça um jejum parcial, né, de acordo com a sua resistência física, né, e de preferência consuma muita água, né, ou suco de frutas. O jejum não tem o propósito de fazer você sofrer de fome, como se isso lhe desse algum mérito diante de Deus. E o terceiro ponto que quero destacar para você é que você entenda que esse jejum, né, seguindo esses critérios que eu estou mencionando, ele é bom para a saúde e ajuda a ter comunhão com Deus. Mas há uma categoria de jejum superior a essa. Não é o jejum em que você deixa de comer, e sim aquele em que você come e compartilha o seu alimento com uma pessoa faminta. Não só o alimento físico, mas também o alimento emocional, o alimento espiritual. Então, quer fazer um jejum, quem sabe no próximo sábado? Por que você não planeja fazer um bom almoço, né? E então convidar alguém que talvez esteja longe da família, ou que tenha poucos amigos, ou que esteja passando por um momento difícil. Isaías 58, 6 e 7 diz assim: porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres, desabrigados, e se vires o nu, o cubras, não te escondas do teu semelhante? Este é o verdadeiro jejum. Lição de quarta-feira, jejum para contendas. Está baseada a lição de hoje em Isaías 58, versos 1 a 12. Os judeus eram obrigados, de acordo com o ritual do Antigo Testamento, a observar apenas um jejum por ano, no dia da expiação. Isso está em Levítico capítulo 16. Mas eles tinham permissão para jejuar pessoalmente, se desejassem. E eles, muitos, se esforçavam para serem notados no que estavam fazendo. Talvez eles estivessem tentando comprar a bênção de Deus com o seu jejum. Adorar a Deus envolve mais do que observar um ritual externo. Deve haver uma obediência interior e submissão ao Senhor. Jesus foi um exemplo perfeito de como se deve viver a vida cristã. A vida de Cristo não foi marcada por ritos religiosos, e sim por atos de misericórdia. E a igreja hoje corre o grande risco de ser caracterizada mais pelos ritos e práticas dogmáticas do que por sua relevância na vida das pessoas. Eu não estou querendo menosprezar todos os ritos e dogmas da igreja. O que eu quero é enfatizar que as pessoas são o verdadeiro objetivo das ações da igreja. E a verdade é que muitas tradições humanas na igreja passaram a ocupar um status de doutrina, e se tornaram até mais importantes do que as pessoas. Nós seremos cristãos muito mais bíblicos quando nos interessarmos mais pelas pessoas, quando aprendermos a amar as pessoas e aceitá-las em nosso meio, apesar de seus pecados ou de suas preferências. É unicamente quando atraímos e amamos as pessoas que poderemos influenciá-las com o poder transformador do Evangelho, e não o contrário. Muitas vezes esperamos que o Evangelho transforme as pessoas para então nos aproximarmos delas. A ordem estabelecida pela Bíblia é exatamente o inverso disso. Primeiro, aceitamos, abraçamos, amamos, e então poderemos ser uma influência para a mudança. O problema
é que para muitas pessoas da igreja, lidar com pecadores é algo demasiado incômodo. Às vezes até pega mal, né? Então se torna mais fácil concentrar-nos, quem sabe, na receita do almoço ou no modelo da roupa decente, do que misturar-se com os pecadores. Mas lembre de uma coisa, seguir o exemplo de Cristo obrigará você a se aproximar e a amar pessoas de cores, preferências e trejeitos diferentes dos seus. Pense nisso nesse dia e busque a ajuda de Deus para que você e eu possamos aprender realmente a amar as pessoas. Olá, o tema de quinta-feira é Um Tempo para Nós. Está baseada a lição de hoje em Isaías 58, versos 13 e 14. Essa passagem fala do sábado no contexto do dia da expiação, mas o que é mencionado aí se aplica perfeitamente ao sábado semanal também. Esta é uma promessa aos que santificam o sábado conforme o plano de Deus. E a promessa, vou ler aqui o verso 14, diz assim: Então te deleitarás no Senhor, eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Uma promessa extraordinária para aqueles que observam o sábado de acordo com a orientação da Bíblia. O tema do sábado aqui não pode ser visto fora do contexto da seção inicial do capítulo, que fala sobre o verdadeiro jejum e a importância de atender aos necessitados. A questão não é alegria ou luto, é antes o dia de Deus ou o nosso dia, a vontade de Deus ou a nossa vontade. O sábado não pode ser desculpa para não ajudar os outros. Aqui, alimentar os famintos e vestir os nus é classificado como sendo a vontade de Deus. Os filhos de Israel não deviam usar a observância do sábado para seguir os seus próprios caminhos, encontrar o seu próprio prazer ou falar suas próprias palavras. Isso está muito claro no verso 13. E isso serve para nós hoje também. Se a glória for dada a Deus, então haverá um deleite primoroso, verdadeiro. E Deus promete que o verdadeiro, humilde e abnegado observador do sábado, promete que ele cavalgará nos altos da terra e será sustentado com a herança de Jacó. Verso 14. A sabedoria de Deus vê o valor do sábado, do jejum e de todas as disciplinas espirituais como sendo realmente uma bênção para nós. Embora essas práticas possam ser vividas apenas na forma exterior, elas também podem ser um meio de retidão pessoal, o motivo para a justiça social, a fonte de deleite espiritual para a glória de Deus. O princípio é este: a prática religiosa, seja do jejum ou da observância do sábado, é o meio para o objetivo espiritual desses mesmos aspectos que eu acabei de mencionar: a retidão pessoal, a justiça social e o deleite espiritual e também a glória de Deus. Qualquer outro propósito evocará o desprazer de Deus. Devemos então buscar mais a essência e menos as formas exteriores. Que Deus nos dê essa compreensão. Oremos. Querido Deus, muito obrigado pelo estudo da Tua Palavra. Dá-nos a Tua bênção nesse dia e ajuda-nos a viver a nossa religião segundo a orientação da Bíblia. Que a Tua presença continue conosco hoje e sempre. Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Forte abraço para você e a gente se vê amanhã, tá bom? Tchau.